Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos, aqui da Casa Espírita Luz de Jesus. Estamos mais uma noite, então, para a transmissão de mais uma palestra, tendo como tema hoje o duelo nos dias atuais. Então, à medida que todos conseguem ir acessando, nós vamos acolhendo a todos com as nossas boas-vindas, antecipando que nós iremos então conversar hoje sobre um tema que ele foi abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, intitulado como O Duelo, numa perspectiva discutida na época, a partir da desforra que era tido o duelo naquele contexto histórico. Mas hoje nós vamos também abordar o duelo dentro de uma perspectiva atual, dentro de uma perspectiva que a gente observa nos nossos dias, na nossa contemporaneidade. Então, para que a gente possa iniciar, eu convido a todos vocês para compartilharem comigo de uma mensagem que eu irei ler do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, por Emmanuel, e a mensagem é conflito. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Vamos então, iniciando com a nossa prece, convido a todos que a gente possa elevar nosso pensamento, fechando os nossos olhos e elevando a Deus o nosso pensamento de amor, pedindo a Ele a inspiração, a coragem, para podermos agir com tranquilidade diante de todas as situações que nos desafiam, aquelas que nos fazem perder o nosso próprio controle, aquelas que nos levam para veredas do desengano, e que possam, na noite de hoje, permitir que os ensinamentos e os aprendizados aqui dispostos possam ser úteis para a nossa edificação espiritual. Que assim seja. Boa noite, então, mais uma vez, a todos os nossos queridos companheiros que estão aqui nos acompanhando pela Casa Espírita Luz de Jesus, para mais uma palestra, tendo como tema hoje o duelo nos dias atuais.
é um tema que nos parece, aparentemente, bastante ultrapassado, né? Porque o duelo, na verdade, ele era tido como uma prática muito comum de combate por volta do século XIV e foi muito comum até o século XX, aonde as pessoas elas lavavam a honra através de uma batalha promovida entre os dois duelantes. Então havia lá no início o combate através do uso de armas brancas como espadas, facas ou então pistolas. Era principalmente utilizado na França e muito utilizado entre a nobreza. Então, quando uma pessoa se sentia ofendida, lesada na sua honra, pelo motivo que fosse, ou quando ela se sentisse ofendida, havia aquele sinal, né, que era o sinal clássico, onde a pessoa batia com a sua luva na face do oponente, ou jogava a luva aos pés do oponente e desafiava ele para um combate, para este duelo, onde seria lavado então a honra desta pessoa ofendida. Para esse duelo eram, na época, estabelecidos os padrinhos de cada duelante, e cada padrinho tentaria, então, junto com o outro padrinho, entrar em um acordo. Caso não houvesse o acordo, era marcado, geralmente ao amanhecer, este duelo, onde se contavam 10 passos, e os oponentes viravam e atiravam no seu ofensor ou combatiam com espadas, aonde normalmente um dos dois chegava a vir a óbito. Então, havia também neste envolvimento todo um médico para cada duelante, e eram situações muito complicadas porque envolviam um juiz, onde um deles normalmente vinha a óbito ou então ficava gravemente ferido. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no capítulo Amai os vossos inimigos, dos itens 12 a 16, intitulados como o duelo, se considera o duelo lá como uma prática em que existia um assassino e um suicida. Então, ambos estavam covardemente dispondo de sua vida simplesmente pelo motivo do orgulho, para lavar a sua honra. E pasmem vocês, o duelo, ele foi uma prática tida como extinta há muito pouco tempo atrás. O último país do mundo a extinguir o duelo como uma prática legítima e de direito foi o nosso vizinho Uruguai. Foi em 1980. Então, até esta década de 80, era praticado o duelo legitimamente, como uma forma de você lavar a sua honra. Então essa honra é esse sentimento de dignidade, onde a pessoa, o homem, né, ele pensa que sem este sentimento de honra, de dignidade, ele não seria digno de uma vida honrosa pública. Então, para que ele não se sentisse ofendido, ele promovia o duelo. Se nós vamos verificar no no Livro dos Espíritos, na questão 759, nós temos uma pergunta sobre os duelos e sobre a ofensa. O que é o ponto de honra? Se a gente for entender, então, por que se praticava o duelo como uma forma de lavar a honra com sangue? Então, para Kardec, o que é o ponto de honra? E a resposta é: o ponto de honra é orgulho e vaidade, a dupla chaga da humanidade. Então, o ofendido, ele era tão orgulhoso que ele não se considerava capaz de suportar uma ofensa, sem levar aquilo a cabo e ao limite de extinguir o seu oponente. Então, inúmeras obras espíritas, elas trazem exemplos, alguns romances espíritas, né, eles trazem alguns exemplos dessa questão da honra. Recentemente eu estive lendo um livro que ele retrata a realidade da escravidão,
É um livro de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, a mesma autora de Violetas na Janela. O livro se chama O Escravo, da África para a Senzala. E num dado ponto desse livro, o dono da fazenda, o senhor Genaro, ele lava a sua honra quando ele flagra sua esposa o traindo com o seu próprio sobrinho. Então ele se sente no direito de liquidar essa esposa e o sobrinho com uma pistola. Então ele mata a ambos para lavar a sua honra. Então era uma prática muito comum, onde aquele que se sentiu lesado e ofendido, ele visava liquidar o seu inimigo, aquele que o ofendeu. Dentre tantas obras que a gente pode verificar isso, né? Em muitos filmes retratam isso também. Mas se a gente for pensar, se o duelo foi extinto no ano de 1980, né? O último país a eliminar o duelo, em 1980 aqui no Uruguai, por que a gente está falando de duelo hoje? Né? Essa é uma coisa que já não existe mais. E a pergunta é, será que não existe mais duelo? Como é que se dá o duelo hoje em dia? Se é que ele existe, né? Hoje, obviamente, não é mais lícito nós lavarmos a nossa honra com nenhum tipo de arma, com nenhum tipo de violência. Mas nós não precisamos disso para lavar a nossa honra, porque nós vivemos em um momento da sociedade onde muitas vezes a nossa percepção acerca desse todo social que vivemos é um todo de violência e agressividade, permeado de muita difamação, de muita guerra, de muito pensamento de orgulho, de muitas suposições acerca do outro, aonde se julga demais, aonde se fala demais. Então, tirou-se a espada, tirou-se a pistola, mas permanece um duelo mental, que ele é praticado com a nossa mente e com a nossa boca. A nossa língua, por vezes, ela se torna mais cortante e mais um instrumento mais passível de ferir do que propriamente qualquer outro instrumento que a gente possa encontrar, como armas, como pistolas, etc. A vaidade, a nossa forma de querer sempre ter razão diante dos fatos. Então, o duelo nos dias atuais, ele não tem mais o caráter de violência, embora a gente ainda ouve falar em linchamento público, muitas vezes fazer justiça com as próprias mãos, o revide ainda acontece muito quando alguém se sentiu ofendido ou lesado em devolver o mal. A gente observa também, vamos imaginar, o dar o troco, né? Aquela questão de dar o troco. Fulano fez tal coisa para mim, pois eu vou dar o troco para ele. O fulano traiu a fulana dentro de um relacionamento conjugal, o outro dá o troco. Então, esse troco ainda é uma forma de revide, ainda é uma forma de lavar a honra. Eu não posso permanecer como ofendido. O orgulho não me permite. Então, ainda nós precisamos rever, porque as rivalidades mentais, psíquicas, espirituais, verbais, elas são muito presentes. Quando Jesus nos propõe para que amemos os nossos inimigos, ele nos traz uma grande proposta, mas ao mesmo tempo um grande desafio. Como que a gente vai amar o nosso inimigo, né? Se por vezes a gente não consegue sequer amar aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que convivem conosco, os mais próximos, aqueles a quem devíamos amar verdadeiramente. E o duelo que existe, ele existe também no foro íntimo do nosso coração. Tem um livro de André Luiz, Vivendo o Evangelho, aonde André Luiz propõe essa perspectiva do duelo como sendo de várias formas. Então, existe o duelo íntimo,
o duelo doméstico, o duelo conjugal e o duelo social. E é a partir deste livro que nós vamos conversar hoje sobre essas fragmentações que André Luiz nos propõe a refletir e perceber que aquele duelo que existia há séculos e séculos passados, ele somente mudou de roupagem, mas ele não deixou de existir. Então nós temos o nosso duelo íntimo. Nós sabemos que, como espírito que somos, nós emanamos, através do nosso pensamento, vibrações. E que essas vibrações, elas podem ser positivas ou negativas. Quando oramos, quando elevamos o nosso pensamento a Deus, quando nós sentimos verdadeira gratidão, nós somos capazes de emanar uma energia vibratória muito positiva para nós mesmos e para o outro, para os outros, ou então a quem se destina aquela prece. Mas o nosso pensamento, ele também tem o poder de destruição, o poder de emanar uma energia muito ruim, uma energia que realmente vibra em prol da desconstrução do outro, ou até mesmo de nós. Quantas vezes a nossa mente barulhenta, ela constrói suposições imaginárias e inimigos imaginários? Quantas vezes nós passamos por alguém e a gente passa a ter uma percepção horrível daquela pessoa porque a gente acredita que aquela pessoa disse algo a nosso respeito, quando na verdade ela nem sequer estava falando da nossa pessoa. Ou então porque alguém estava num momento ruim, não nos cumprimenta e a gente já sai concluindo que aquela pessoa é mal educada, aquela pessoa é mal-humorada, e aí a gente continua mandando vibrações negativas nessa circunstância. Então, a nossa vida mental, ela consegue prospectar tanto o bem quanto o mal. E por isso que este duelo íntimo, ele acaba por vezes nos prejudicando. Quantas vezes nós nos pegamos em pensamentos autodestrutivos em relação a nós mesmos? Quando nós duelamos contra o nosso espírito, nas situações em que a gente se considera, por exemplo, incapazes, quando a gente acaba se colocando para baixo, quando a gente tem uma sensação de insuficiência, quando a gente acaba tendo pensamentos autodepreciativos sobre nós mesmos ou sobre a nossa potencialidade, quando a gente se inferioriza perante os outros, quando a gente se compara com os outros, então esse duelo vai acontecendo lá no nosso íntimo. E aí a gente vai aos poucos acabando por se destruir. Quando nós cultivamos sentimentos como raiva, sendo que a raiva é um sentimento extremamente útil quando bem canalizado. Nenhum sentimento, nenhuma emoção, ela é desperdiçada se ela for bem utilizada e bem destinada. Então, a própria raiva, a cólera, né, quando ela vai além da raiva, ela é destrutiva. Por quê? Porque eu passo a vibrar algo ruim para a minha pessoa. A raiva, ela alimenta e ela produz no meu organismo, fisiologicamente falando, hormônios autodestrutivos. Ela aumenta o cortisol, ela faz com que a gente corra riscos de, por exemplo, infartar. Nós passamos a ter, por preocupações, às vezes excessivas, nesse duelo mental negativista, nós desencadeamos doenças físicas, problemas, dificuldades como, por exemplo, gastrite nervosa ou outras situações corporais cuja raiz nós encontramos também nas nossas emoções. A psicossomática vem para nos mostrar e nos ensinar muito sobre isso. Então, quando a gente duela mentalmente com sentimentos contraditórios,
com intolerância versus tolerância, por exemplo, que deveria ser tolerância, mas nós somos intolerantes com as nossas próprias falhas, quando a gente não admite sequer que a gente falhe em nada, porque nós somos perfeccionistas, nós somos verdadeiros tiranos conosco. Estamos duelando conosco quando agimos assim. Quando nós somos arrogantes dentro da nossa própria concepção, né? Eu me considero acima do outro, então eu uso essa minha arrogância para humilhar o outro e promovendo em mim uma cegueira, né? Uma verdadeira cegueira, porque a arrogância ela faz com que você acredite que você já está pronto e você já é bom e você já está acima, quando na verdade nós somos verdadeiros aprendizes da vida. Então, nós temos aqui o duelo íntimo, que é o duelo do egoísmo. O próprio sentimento do egoísmo. Vamos ver, o egoísmo, o que é o egoísmo? Ele é um excesso de amor próprio. Quando eu sou extremamente egoísta, eu quero tudo para mim. Mas se nós regularmos esse egoísmo, se nós conseguirmos lapidar esse nosso sentimento, essa chaga moral, como diz Kardec, como ele coloca, né, o orgulho e o egoísmo como chaga moral, se nós regularmos o egoísmo, nós teremos expressões de auto-amor ou de amor próprio. Se nós usarmos o egoísmo na dose certa. Então, existem sentimentos, existem emoções que, quando mal utilizadas, elas se tornam nosso inimigo. Elas se tornam nossas verdadeiras chagas. E nós precisamos entender e combater este inimigo íntimo, que se torna um duelo. E nós temos também, se formos observar, a segunda proposta que no livro de André Luiz ele traz, os duelos domésticos, aonde dentro da vida em família, e quando eu digo a vida familiar, eu quero me referir à nossa ampla família, entre pais, entre irmãos, entre família toda, sogro, sogra, pai, mãe, filhos, nós nos vemos numa situação de total julgamento, impaciência, crítica, explosões. Quantas vezes a gente acaba duelando com quem está dentro da nossa casa? Se nós observarmos no duelo doméstico, existe um desprezo, muitas vezes, ao compromisso de edificarmos o amor, né? Amai aos vossos inimigos. Mas como que a gente vai amar o inimigo se nem o nosso familiar a gente consegue amar? E a gente coloca condições no amor. E aí promove um duelo muito grande, porque a condição para que eu ame você é que você seja perfeito do jeito que eu quero que você seja. Quando, na verdade, não existe isso. Cada um é como é. E talvez a outra pessoa, ela esteja, assim, no seu processo também de transformação, porque todos nós estamos nesse caminho, né? De evolução, de caminhada, de progresso, de aprendizado da vida, mas ele não está como eu quero que ele esteja, porque talvez como eu quero que ele esteja nem seja o jeito que Deus deseja para ele, ou é o jeito que eu egoisticamente considero que o outro deveria ser. Então, quando o cunhado erra, eu critico. Toda a família reclama, né? Por exemplo, não fale assim com uma mãe. Quando os irmãos brigam, eles se agridem. E aí, às vezes, acabam brigando por questões de herança, por exemplo, ou de diferenças de pensamento e acabam por desfazer um laço de amor tão importante por conta de questões que não conseguiram resolver pelo orgulho, por conta do orgulho. E aí acabam se afastando e nunca mais se falando, deixando de se comunicar, promovendo aí um duelo que ao invés de espadas, ao invés de pistolas, se usa do ódio, se usa de palavras, se usa de silêncios, porque às vezes o que afasta as pessoas de dentro de casa são os silêncios velados, as mágoas que eu não quero falar. Porque se eu me ofendi com algo que minha sogra falou, eu acabo guardando e no meu orgulho eu quero que a pessoa adivinhe que ela me ofendeu.
mas às vezes é algo que para aquela pessoa é tão natural e ela não fez no sentido de ofensa. Mas como muitas vezes nós duelamos pelo nosso vitimismo, porque é muito mais cômodo sermos vítimas, nós acabamos por nos fechar. E aí esse silêncio se torna um duelo aonde? Mental, de pensamento, como eu falei antes no duelo íntimo. E aí a gente traz esse duelo para dentro da família. Se os filhos desafiam, os pais não relevam. Às vezes os pais também não conseguem ter esta empatia e compreender que o processo de desenvolvimento às vezes passa por fases de desafios. Eu costumo dizer que muitos pais esqueceram que eles também foram crianças ou foram adolescentes um dia e que também tiveram algumas demandas e que também deram algumas preocupações para os seus pais, talvez também desafiaram. Se não desafiaram de uma maneira prática, mas na mente deles, eles também não concordavam com algumas coisas. Então, se o pai ironiza, o filho devolve. E aí vira aquele duelo dentro de casa, aquele duelo doméstico, que acaba por dividir famílias, que acaba fazendo com que a gente, às vezes, por querer ter razão, perde essa grande oportunidade de aliar pessoas, de estar congregados dentro deste seio familiar, né, que nós mesmos escolhemos, na verdade, imploramos para vir. Mas depois que a gente está aqui, a gente só lembra da nossa parte enquanto vítimas. A gente não lembra de tudo aquilo que a gente fez, porque naturalmente nós, espíritas, como a gente acredita convictamente que vivemos outras vidas, outras existências antes dessas, certamente nós erramos muito também. Então nós não somos perfeitos, nós estamos em busca de uma lapidação moral e espiritual, intelectual, mas nós não estamos prontos, mas nós agimos como se nós estivéssemos prontos, como se nós fôssemos os corretos sempre e o outro sempre o errado. Então cria-se aqui o duelo doméstico. Aí nós temos aqui o duelo conjugal. Então, dentro, por exemplo, dos relacionamentos amorosos entre marido e mulher, entre companheiros de jornada, que a gente se elege ou elege para ser como nossos companheiros nessa existência, que o casamento é uma grande oportunidade de aprimoramento moral. Eu costumo dizer sempre que dentro dos relacionamentos não existe nenhuma oportunidade tão grande para nós aprimorarmos algumas virtudes como num relacionamento íntimo. Aonde mais a gente vai lapidar a virtude da paciência, a virtude da tolerância, né? Se não é dentro de um casamento. Quantas vezes a gente pode contar com esse companheiro ao longo desta caminhada, né? Então, de que forma acontece o duelo conjugal? Como que a gente observa? Se nós formos ver, então, não existe mais a batalha com pistolas e espadas, mas como que o duelo se dá dentro do ambiente conjugal? Ele se dá principalmente através de críticas. Existem muitas coisas que nos afastam das pessoas, mas poucas coisas nos afastam tanto quanto críticas. Imaginem como é difícil chegar em casa e aquela pessoa sempre criticar você, sempre te receber com uma palavra crítica. Por que você colocou a coisa aqui e não colocou lá? Por que você fez assim e não fez assado? Por que isso, por que aquilo? E aí a outra pessoa conta para você uma situação do que aconteceu durante o dia lá no seu trabalho e o outro diz assim, mas também você com esse seu jeito, claro que as pessoas agem assim com você, porque você é uma pessoa assim, né, criticando o tempo todo. Então, as pessoas vão se isolando dentro de um relacionamento conjugal, aonde deveriam estar mais conectadas para evoluir juntos, para crescer juntos. Então, observem, a crítica é uma das primeiras formas que a gente observa de duelo mental dentro do lar. Então, nós não
Duelamos, como eu repito, não duelamos mais com espadas, mas duelamos com a língua, duelamos com o pensamento, duelamos com o silêncio. Porque a pessoa literalmente se fecha, ela se emburra, como a gente fala no popular. Ela se fecha, se isola e não comunica o que ela está sentindo. Então, a outra pessoa, o seu parceiro ou parceira, teria que ter bola de cristal para adivinhar o que você está pensando ou sentindo. Se você não disser o que foi que te incomodou, você acaba por truncar essa comunicação e vira sempre uma guerra, vira sempre uma briga. E o como você fala, aquela resposta seca, né? Aquele gesto deselegante, aquela irritação constante, o mau humor também é uma outra forma de duelo muito frequente. Os julgamentos, né? Aquela frase mal construída, um comentário muito infeliz, aquelas exigências descabidas, aquela questão assim, por exemplo, não existe um jeito certo de arrumar a cama, existe o meu jeito de arrumar a cama. Então, é como se você desejasse que a outra pessoa vivesse e fizesse as coisas sob a tua ótica. Então, este duelo do orgulho, do autoritarismo, ele acaba por criar ilhas dentro do casamento. E é uma das primeiras causas de divórcio. É preciso que se cuide, porque esses pequenos enganos, somados à intolerância, elas levam a discussões amargas, a palavras muito ofensivas, que nada mais são do que duelos mentais que a gente vê acontecendo, infelizmente, dentro dos relacionamentos, dentro da nossa casa. Então, é muito cuidado para a gente não levar essas espadas do engano para o nosso lar, disfarçadas de palavras, disfarçadas de pensamentos e de intenções. É preciso que a gente observe muito isso, né? Porque a gente pode pensar assim, as emoções, a gente não consegue controlar as emoções, né? Por exemplo, se uma situação te evoca a emoção da raiva, você não consegue controlar a emoção da raiva, impedi-la de entrar dentro da sua psique. Mas a gente pode controlar o quê? O nosso comportamento, né? A emoção da raiva, ela é visceral, ela vem. Mas o meu comportamento é minha escolha. Por isso nós somos diferentes dos animais. Os animais, diante de uma emoção visceral, por exemplo, diante do medo ou da raiva, eles atacam. Nós, seres humanos, nós somos providos de mecanismos mentais cerebrais para aprender a pensar e controlar o nosso comportamento e tentar entender, principalmente, o porquê que a minha emoção me fez sentir tão mal naquele momento. Por que que aquele sentimento, aquela emoção que senti de medo, de raiva, de inveja, por que que eu sinto isso? Você não pode, talvez, controlar a emoção em si, mas você pode e deve questioná-la para que, desmistificando as bases dessa emoção, de onde elas foram construídas, você consegue assim controlar o seu comportamento diante dela. E o que é o comportamento? É a minha ação. A minha ação verbal é quando eu posso controlar o quanto eu vou falar e xingar e esbravejar, ou então é o quanto eu vou agredir o outro com atitudes físicas ou ameaçadoras, o quanto eu vou machucar aquela pessoa de alguma maneira. Isto sim eu consigo e devo controlar, porque é minha responsabilidade enquanto ser humano. É preciso que a gente observe isso. Existe uma expressão na neurociência e na neurologia que se chama sequestro das emoções, né? Goleman traz muito essa teoria no sentido de mostrar que existe as amígdalas cerebrais, que não é a amígdala da garganta, tá, gente? É a amígdala do cérebro, ela é responsável para lidar com as emoções do medo e da raiva.
Então, quando as amígdalas elas entram em ação, é tão forte aquilo que é como se houvesse um sequestro da sua emoção. Você não consegue lidar com aquilo de uma maneira controlável, mas você consegue lidar com o sequestro das emoções através do controle do comportamento. Então, reforço isso, que a gente esteja mais vigilante, primeiramente tentando entender o seu processo mental. Por que que tal coisa te tira do sério? Por que que a tal atitude do seu esposo, do seu filho, da sua sogra, do seu chefe, do seu colega, do estranho na rua te tira do sério? Por que que aquilo te deixa com pavio curto? Não é aquilo que te deixa com pavio curto. Dentro de você é preciso que você assuma essa responsabilidade, que você precisa compreender o porquê que aquilo acontece dentro de ti. Aquele gatilho já existia em você. Você só permitiu que aquela situação disparasse ele dentro de ti. E por fim, nós vamos falar sobre o duelo social, que é a última expressão de duelo proposta por André Luiz dentro desta obra que eu citei para vocês antes. Então, dentro do duelo social é tudo aquilo que a gente duela na nossa sociedade. Aquilo que a gente duela por aí quando a gente está na rua, quando a gente está trabalhando, quando a gente está convivendo em sociedade. Então, ele até cita alguns exemplos aqui, ó. Veste uma roupa bonita, mas não é só por elegância. É para competir com os outros. E aí a gente tem um duelo, né? O duelo do quê? Da competição. Eu preciso me sobrepor ao outro. Não é só por elegância, é por competição. Ajuda o próximo, mas não é por desprendimento. É para se destacar aos companheiros. De novo, né? O duelo desta questão de status, né? Discute as suas ideias, mas não é por convicção. É para vencer o oponente. E como a gente vê isso? Hoje é muito difícil conseguirmos sentar com alguém e expressarmos os nossos sentimentos, expressarmos a nossa opinião sobre qualquer assunto. Qualquer assunto que a gente levante hoje pode virar uma polêmica. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa ouça a minha ideia e eu ouvir a ideia dela. Não, eu quero impor a minha ideia. É diferente. Então, nós temos o duelo da imposição. E isso é bastante comum. A nossa querida Samara, ela está trazendo uma pergunta aqui para nós. O que me incomoda no outro tem que ser curado em mim, pois está em mim. Você acredita que essa afirmação é verdadeira? Sim, Samara. Aquilo que incomoda no outro é uma ferida aberta em mim. Freud diz isso, né? A Joana de Ângeles traz isso em muitas dessas suas obras psicológicas, mas falando de Freud, né? Ele tem até uma expressão que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, porque existe o mecanismo da projeção. Eu só consigo identificar o bem ou o mal no outro quando eu também o possuo em mim. Então, quando eu consigo admitir que a outra pessoa ela fez algo de bom, é porque esse bem também está em mim. O bem de agradecer, de enaltecer o outro, o reconhecer, o validar o outro. Mas quando eu critico o outro, é porque algo em mim também não foi curado. É porque dentro de mim, algo no outro desencadeou esse gatilho que eu falava. Né? Então, esse gatilho, ele é bem danadinho, porque ele esconde muitas coisas da nossa psique. Mas, voltando aqui ao duelo social, que a gente estava falando, eu gostaria de falar para vocês hoje sobre uma das questões que na atualidade é muito evidente, que é o duelo cibernético. É o duelo que a gente vê nas mídias sociais. Quanta guerra, quanta coisa acontecendo diante de qualquer postagem, a cultura do cancelamento. Hoje a gente vê as pessoas sendo canceladas, né, na internet por conta de seus posicionamentos. Quantas vezes a gente
ver esse duelo acontecendo na internet, levando a uma violência, a um desespero, a um cyberbullying. Nós tivemos essa semana aquele fato muito triste do menino Lucas, que se suicidou depois de sofrer cyberbullying, né? Um duelo que eu diria cibernético, que está entrando nas nossas casas e nas nossas vidas e nos tornando muitas vezes reféns, ou nós estamos fazendo o outro refém, porque quando a gente lança uma palavra ruim para alguém, uma palavra de acusação, de depreciação, a gente não tem dimensão de como é que o outro vai assimilar aquilo, né, de que impacto aquilo vai ter na vida do outro. Nós estamos ainda apedrejando pessoas igual apedrejavam uma mulher adúltera lá nos tempos de Jesus. Só que hoje a gente não usa mais a pedra, né? A gente usa a internet para fazer isso. Então esse duelo social, ele se tornou tão opressor, ele se tornou tão perigoso, que tem levado adolescentes ao suicídio, adultos ao suicídio, ou então à perturbação moral, mental e espiritual. É preciso que a gente observe muito isso. Existe também o duelo dentro da ciência, né, de artigos científicos. Hoje a ciência ela é fabulosa, ela tem trazido inúmeros avanços para a nossa sociedade. A ciência ela é preciosa. Kardec mesmo sempre enalteceu a ciência. Então, nós espíritas precisamos atentar, porque às vezes dentro das próprias vertentes científicas existe um duelo de sobreposição de ideias. Não existe mais somatória de ideias, existe duelo de artigos científicos. Na política, né, o duelo político a gente não precisa nem entrar em detalhes extremos, porque é de nosso conhecimento o quanto a polarização, o extremismo, ele promove divisões. Nós temos ainda as situações de linchamento público, sim, né, acontecendo, de agressões físicas diante de uma desforra, diante de uma ofensa, de uma situação onde a pessoa busca a vingança como uma forma de se aliviar, vamos dizer assim. Nós temos ainda aquele duelo do poder, da supremacia, né? A velha frase, né? Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Então a gente ouve muito ainda nos tempos atuais esse duelo do poder que oprime, do poder que humilha para constranger o outro, né? Nós temos ainda dentro das religiões muitos duelos, né? Aquela questão de que se Deus é um só, por que é que eu vou condenar a religião do meu irmão só porque ela é diferente da minha? Se ela pratica o bem, se ela leva a Deus, por que eu preciso criticar o outro porque a prática dele é diferente daquela que eu acredito, sendo que o objetivo é que a religião seja um veículo para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então a gente vê duelos ainda acontecendo dentro das próprias religiões. Entre países ainda existem muitos duelos de poder, onde um país quer ter a supremacia em prol do outro. Nós temos ainda duelos clássicos dentro de esportes violentos, né? Esportes como o UFC, né? Brigas de torcida também. Embora o UFC seja um esporte coordenado, tem toda digamos assim, uma premissa esportiva muito bem elaborada, mas existe quando você está assistindo, aquela necessidade da adrenalina, da briga, da luta. Então, quando uma luta termina rápido porque o outro foi nocauteado, é como se não tivesse nem graça, porque você queria continuar vendo aquilo acontecer. Então, a violência também através do esporte. Brigas de torcida, né? Dentro de empresas, a gente vê muito esses duelos também ainda acontecendo. É preciso que a gente observe, porque o duelo dissimulado dentro da nossa convivência social diária, alimentado às vezes pelo orgulho, pela vaidade, através de pequenas fofocas, né? Através de pequenas difamações que a gente faz, piadinhas, pequenas ironias. Não se tem ideia do quanto isso pode ofender, machucar, atingir a outra pessoa a quem isso tudo se destina.
E se nós somos todos irmãos, o nosso crescimento individual hoje, ele não é mais somente o nosso objetivo. Nós podemos e precisamos crescer enquanto coletividade. Então, é importante que a gente observe esses aspectos todos, sim. Mas a proposta da doutrina espírita é que a gente faça os duelos da virtude, né? Então, não somente esses duelos negativos, que a gente observe eles, mas que a gente procure reforçar e trazer para o nosso cotidiano o duelo da virtude. Que sempre, aqui, André Luiz ele propõe, né, algumas questões, que sempre que a gente estiver diante de uma situação onde a gente percebe o orgulho, que a gente consiga defender-se com a humildade e não revidar com o orgulho. Quando a gente percebe uma situação de violência, que a gente possa responder com a paz, com aquilo que a gente tem que cultivar dentro de nós. Quando existe o duelo da descrença, que a gente acalme-se com a fé. Quando a gente tem o duelo da cólera, que a gente se proteja com a brandura. Quando a gente tem o duelo da vaidade, que a gente resista com a modéstia. Quando a gente tem o duelo da preguiça, que faz com que a gente se acomode, com que a gente não queira evoluir, que a gente previna-se com o trabalho. E esse trabalho vai além até das nossas funções laborativas do dia a dia, mas é o trabalho também de lapidação íntima. Quando a gente estiver diante do duelo do medo, que a gente se afirme na coragem. E diante do duelo da inveja, que a gente preserve-se com a aceitação. E que a gente aceite, né, esse convite que o Cristo faz o tempo todo, para que possamos combater o bom combate. Que nós nunca desistamos de realmente lutar esse bom combate, que é combater as nossas más inclinações, não as inclinações do outro. As do outro não estão no meu controle, e este processo de evolução, o progresso é humanitário e a evolução é individual, que esse processo de evolução eu consiga olhar para o meu combate, para as minhas ervas daninhas, para aquilo que me segura, me impede de crescer enquanto espírito. Às vezes a gente fica naquele olhar assim, tudo isso que a Cláudia falou hoje serve para o fulano de tal que eu conheço. Não faça isso, não permita que esta fala de hoje sirva para o outro. Traga ela para o seu coração e observe dentro do seu coração quais são as questões que precisam ser ajustadas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua tendência a domar as suas más inclinações. Está pressuposto por Kardec, né? No Evangelho. Então, que a gente consiga ter essa disciplina de olhar para as nossas más inclinações e que o nosso duelo, ele deixe de ser aquele duelo do mal e passe a ser esse duelo da virtude, que o Cristo nos propõe todos os dias e nos trouxe através das suas vivências. Então, que o duelo da honra ofendida realmente fique no passado, realmente não mais seja o duelo que a gente busque, mas sim esse da virtude, aonde o amor possa vencer o ódio e possa ser, na verdade, a morada do nosso coração. Então, meus amigos, estamos encerrando a nossa palestra de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a cada um e a cada uma que esteve aqui conosco, conectados até este horário, e quero convidá-los para que na próxima semana, na quinta-feira, às 20 horas, aqui, vocês possam acompanhar a mais uma palestra que ocorrerá aqui na Casa Espírita Luz de Jesus. Vamos então, fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus por mais essa noite, por mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, de troca,
e que sejamos nós, Senhor, teus filhos, bons duelistas, aqueles que se dispõem a estar no caminho, combatendo o bom combate e duelando as nossas próprias más inclinações. Que sejamos, Senhor, para nós e para os outros, motivo de construção, de edificação e de paz. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada e um excelente resto de semana para todos nós. Um grande abraço.